O meu compromisso hoje é falar sobre quebrar grilhões na vida financeira. Quando a gente fala de vida financeira, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Dinheiro. Não, é dinheiro. E a Simone leu o texto de Jesus falando que não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você vai servir o dinheiro. E, como ela disse muito bem, é a primeira vez, é o único momento que Jesus, ele chama alguém de Senhor. E é relacionado a dinheiro. Tem um texto lá em Malaquias, que também, relacionado a dinheiro, que você vai ver numa única passagem da Bíblia. É Deus se colocando para ser desafiado. Quando o profeta Malaquias diz assim, quando ele usa o profeta Malaquias para dizer, traga os dízimos e ofertas e provai-me nisso, se eu não abrirei a janela do céu. Você não vai ver em nenhum lugar na Bíblia Deus falando para ser provado, porque Deus não é provado. Deus é Deus. Ninguém prova Deus. E nem Deus se deixa ser provado, porque Ele é soberano. Então, o único lugar na Bíblia que Ele fala, e é relacionado a quê? A dinheiro, relacionado à vida financeira. E eu quero compartilhar com você um texto, que eu gosto demais desse texto, quando fala dessa área, é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6. Se for colocar na projeção, João Vitor, eu estou usando a versão NVI. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7 em diante. Ok? Se você for colocar, é nessa versão que eu vou usar. Diz assim, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Em outras versões diz, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, veja bem o que Paulo está dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, com muitas dores, com muita tristeza. Aí ele muda e diz assim, você, porém, está falando para o povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, rapaz de Deus, moça de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Amém? Uma coisa você precisa e eu preciso ter a consciência quando a gente lê um texto desse. Primeiro, você está destinado para a eternidade. Não importa se você crê em Jesus, se você não crê. Não importa se a pessoa é cristã ou não é cristã. O homem morre e ele vai para uma eternidade. Ou com Cristo, onde tem choro e ranger de dentes, ou ele vai para uma eternidade com Cristo, onde há paz, gozo e alegria eterna. Mas quem escolhe isso é o homem. Escolhe isso enquanto está em vida. Você está destinado para a eternidade, mas o dinheiro não está destinado para a eternidade. Dinheiro não é eterno. Dinheiro é temporal. Dinheiro é aqui para essa terra. Quando você e eu morrermos, tudo aquilo que nós lutamos a vida toda, que nós suamos a vida toda, vai ficar aqui. Alguém já disse, e aí quando eu li essa expressão, eu me lembrei disso, alguém já disse que num funeral, nunca você vai ver um carro forte levando dinheiro. Bom, eu já devo ter feito aí, eu tenho 20 e poucos anos de ministério oficial, eu devo ter feito aí uns 30 velórios. Eu nunca vi um carro forte chegar num velório. Eu nunca vi caixão ter gavetas. Eu nunca vi túmulos ter um espaço reservado para que se colocasse ali a fortuna de alguém. É como disse Jó no capítulo 1, nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. Você é eterno, mas o dinheiro não é. E nós, muitas vezes, brigamos por causa do dinheiro. Nós
ficamos com raivas um do outro por causa do dinheiro. Nós vimos famílias rachando por causa do dinheiro. Eu acho que uma última vez que eu ministrei aqui, não sei se foi sobre isso também, que eu falei de uma família que eu estava acompanhando, que já tinha, se não me falha a memória, 5 ou 6 anos, que toda a família rachou, toda a família. Eles tinham vários filhos, os patriarcas morreram, a família toda rachou, brigou por causa do dinheiro. A inimizade chegou na família, eles não estavam se falando, de forma que fizeram alguns grupos, né? De um lado ficou 2, do outro lado ficou mais 2, do outro lado ficou mais 1, do outro lado ficou mais 1, guerreando entre si por causa do dinheiro. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de quebrar grilhões na vida financeira, é você entender sobre o dinheiro, e a primeira coisa é essa: lembre disso, você é eterno, o dinheiro não é eterno. Segunda coisa que a gente pode tirar desse texto, você e eu não precisamos ficar ricos para sermos felizes nessa terra. Sabia disso? A minha esposa tem uns parentes que são pessoas muito simples, mas você vai na casa deles e eles fazem, não tem aquelas panelas grandes assim, aqueles caldeirões, eles fazem aqueles panelões de comida, que um cara baixinho como eu, quase cai dentro da panela, porque eles têm uma alegria e um prazer de servir você de uma maneira tão exuberante, e são pessoas extremamente simples, não são ricas, pessoas que têm uma casa comum, uma casa simples, mas há ali algo que Paulo fala nesse texto, que é a expressão chamada contentamento. É você estar contente com o que você tem. Ele diz aqui: se nós temos o que comer, se nós temos o que vestir, se nós temos onde morar, estejamos contentes, estejamos com o coração contentes. Se você tem família, se você tem amigos, se você tem uma igreja, se você tem pessoas de referência, se você tem pessoas ao seu redor, quando você está numa situação difícil, de uma enfermidade, de um acidente, essas pessoas estão ali para te servir, para te ajudar, você tem que estar contente. Isso não quer dizer preguiça, isso não quer dizer acomodar, isso não quer dizer que você não possa estudar, que você não possa melhorar profissionalmente, não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz aqui o amor ao dinheiro, ele não está dizendo contra o dinheiro, ele está dizendo o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro, que vamos falar daqui a pouco. Mas antes disso, você tem que entender que eu e você temos que ter o contentamento. Mas eu quero falar uma coisa para você, querido. Ninguém que tem dinheiro é feliz, é contente, se não tiver um relacionamento com Deus. Não adianta. Você cansa de ver aí os jornais, as notícias, os zaps, de pessoas ricas que cometeram as suas maiores atrocidades. Por quê? Porque não tem contentamento. A pessoa tem dinheiro e tem um carro excelente, compra mais 2, 3 carros, e nem usa. 3, 4 casarões, nem usa. Eu fui lá em Balneário de Camboriú, Santa Catarina, no ano passado, quando meu filho estava lá, e ele falou para mim assim: pai, está vendo aquele prédio ali enorme, um negócio de doido, troço lindo, aquilo ali é do Neymar. Aí eu perguntei: Neymar vem aqui? Quase nunca, quase nunca. Fica lá fechado. Você passa em bairros como Laranjeiras, Jacaraípe, Manguinhos, você vê um monte de casa fechada. Um monte de casa fechada. De que são aquelas casas? Pessoas que têm dinheiro. Lá no meu condomínio, eu moro no meu condomínio, tem 12 anos que eu moro ali, 12. Tem um apartamento lá, que desde que eu cheguei lá, ele está fechado. Aí eu fui perguntar para as pessoas, né, tem um rapaz lá que está lá desde o início, ele falou: pastor, esse apartamento é de fulano de tal, é um camarada muito rico, está aí o apartamento, ele nem vem aqui, nem usa, está do jeito que foi entregue pela construtora. Para que isso? Aí compra outro, sendo que tem um que nem usa. O que é isso? O que tem no coração dessa pessoa? Falta de contentamento. A fonte do nosso contentamento é Cristo. É por isso que Hebreus diz: contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A gente fala muito aquela frase de Paulo aos Filipenses, não falamos? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que Paulo, para falar isso lá em Filipenses 4,13,
lá no versículo 12, ele fala por que ele está dizendo que tudo pode naquele que me fortalece. Ele diz no verso 12, eu passei fome, eu passei frio, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter uma mesa farta, eu sei o que é sentar na mesa dos reis, eu sei o que é vestido bom, eu sei o que é comer do melhor, mas sei também o que é passar muita necessidade. Aí ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aí que ele diz, eu sou contente em Deus. Se eu tiver uma mesa farta, eu estou contente em Deus. Se eu tenho uma roupa nova para vestir, eu estou contente de Deus. Se eu não tenho uma mesa farta, eu estou contente em Deus. Se eu não tenho a roupa nova, eu estou contente em Deus. Não é isso que gera o contentamento. Contentamento é entender que Deus é Senhor, que eu conheço o Senhor, que eu ando com o Senhor, que eu sei quem é Deus, eu conheço o Senhor, Ele tem relacionamento comigo, aonde eu vou, estou com Ele. Isso é o que gera contentamento na nossa vida, não são as coisas que vemos ou que tocamos. Deus é a suficiência que eu e você precisa. Você sabe que hoje nós estamos com um grande problema nas famílias, por causa dos casamentos. Os casamentos, eles estão na berlinda, cada ano que passa os casamentos estão ficando mais na berlinda. Aí você vai andando com os casais, conversando com os casais, aconselhando os casais, o que você vai descobrindo? Uma das coisas terríveis no casamento, que quando a pessoa casou, a pessoa achou que ao casar-se, ela seria, ou ele seria, absolutamente feliz. Que seria o Titanic. Então, o Titanic, o filme Titanic, que os dois ficam na proa, lá na ponta, na proa do navio, e abre o braço e vê o vento do mar, e bate nos cabelos, e tudo é uma maravilha. Ele descobre, e ela descobre, que o casamento não é isso, e coloca o casamento como o sustento da vida, e aí todo casamento passa por dificuldades. Porém, como ele colocou toda a esperança no casamento, vem a dificuldade, acaba tudo. Aí você vê casamento em crise, depressão, briga, confusão e quase morte. Porque colocou isso, é igual mãe, quando tem um filho, você coloca o seu contentamento, você coloca a base da sua vida, você coloca toda a sua vida no filho. Aí acontece alguma coisa com aquele filho morre. Você quase morre junto. Fica um zumbi, um morto-vivo. Por quê? Porque você colocou toda a sua expectativa e o seu contentamento, a sua alegria de vida no filho. E é errado. O contentamento da sua vida tem que ser Deus. Porque tudo pode faltar na sua vida, mas Deus nunca vai faltar. Todos podem te abandonar, como diz Isaías, Deus nunca te abandona. Todos podem ir embora, Deus nunca vai. Tudo pode ficar escuro, Deus sempre é a luz. Ele sempre está ali. Ele sempre está ali esperando você. A falta de contentamento, você observa, como eu falei, nas pessoas que têm muito dinheiro, e você vê, eles casam, descasam, casam de novo, descasam, casam de novo, descasam, vai para um lugar, a pessoa fica perdida. A pessoa não sabe o que fazer, porque está faltando contentamento dentro do coração dela. A terceira coisa que Paulo diz aqui no versículo 9, ele diz que as pessoas que querem ficar ricas, elas caem em ruínas e elas se destroem. Se você colocar no seu coração somente o desejo de ganhar dinheiro, você vai se destruir. Se você colocar no seu coração que você quer só ganhar dinheiro, você vai se destruir. Você vai acabar com a sua vida, é o que o texto está dizendo. Ele não está falando aqui de trabalho. Ele não está falando aqui de estudar, de conquistar sonhos. Ele está falando de colocar o amor em ter o dinheiro, o amor ao dinheiro, aquilo ser a razão da sua vida. Não há problema nenhum de você querer melhorar o seu nível de vida, porque a própria Bíblia diz que a riqueza do Senhor, a riqueza que o Senhor nos dá, é uma dádiva dada pelo Senhor. Não há problema de você melhorar de vida. O que não pode é você amar o dinheiro. Não é você colocar o seu coração no dinheiro, porque a bênção do Senhor vai enriquecer você e a sua casa. A bênção do Senhor vai enriquecer você e a sua casa, e ela não traz dores
Provérbios 10, 22. Então, o Senhor está dizendo que nós, sim, podemos prosperar. Jesus nunca pregou pobreza, irmãos. Jesus nunca pregou pobreza. Jesus nunca pregou a miséria. Mas Ele sempre pregou a bênção na prosperidade. A bênção da prosperidade. Por quê? Porque onde Jesus chega, as correntes são quebradas, os grilhões são quebrados, a vida da pessoa muda. Jesus chega numa casa que é toda suja, toda porca, toda imunda. Ele chega ali, aquela casa muda, passa a ser uma casa limpa, passa a ser uma casa asseada, passa a ter moradores asseados. Jesus chega numa casa que é só mendicância, aquilo muda. Aquela pessoa começa a ser uma pessoa que vai vestir certo, que vai comer certo, que vai ter uma vida decente. Jesus chega numa casa que não tem nada, aquela casa começa a ter uma despensa, começa a ter coisas na geladeira, começa a ter uma comida básica, começa a ser um ambiente agradável. O que é isso? Prosperidade. Isso é prosperidade. Isso é bênção da parte do Senhor. Onde Ele chega, as coisas mudam. Uma casa que tinha ali a pobreza da desonestidade, a pobreza do roubo, a pobreza do engano, sai tudo isso e entra a honestidade, a integridade, a correção, a vida certa. Isso é o quê? Prosperidade. Isso é prosperidade, isso não é riqueza que o homem vê, mas é prosperidade que agrada a Deus. O que adianta, como disse Jesus, a pessoa ganhar o mundo inteiro, ter muito dinheiro, mas ser desonesto, ser incorreto, ser um homem ímpio, um homem que longe de Deus, um homem que tudo que ele faz, ele não quer saber de Deus. Isso não vai resolver nada. Quando Jesus chega, a prosperidade vem junto. Ele muda a história de família. Jesus vem para promover essa prosperidade, não a miséria. Então, o que o apóstolo está dizendo é o amor, porque ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É muito forte isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que a raiz, que o amor ao dinheiro é a raiz de algum mal. Ele está dizendo que é a raiz de todos os males. E eu chamo a sua atenção para essa expressão do apóstolo Paulo. Quando ele diz que o amor ao dinheiro, ele não está dizendo quantia de dinheiro. Ele não fala aqui quantia de dinheiro, ele fala amor ao dinheiro. Por quê? Porque você pode ganhar R$1.000, você pode ganhar R$1.200 por mês, ou você pode ganhar 30 mil, 50 mil, 100 mil por mês. Ele está dizendo que está no mesmo nível. A pessoa que pode ganhar pouco, ela pode amar tanto dinheiro quanto um rico ama os seus milhões. Tem pessoas que estão amarradas na sua vida financeira, não pelo quanto ela ganha, mas pelo amor que ela tem, pela usura que ela tem, demasiadamente usura pelo que ela ganha. Hoje é o dia que eu tirei para falar da minha esposa. É do lado dela lá. Ela tem uma tia que ela é assim. Você chega lá na casa dela, você vai fazer um café. Ela fala assim: coloca pouco açúcar. Cuidado com o pó. Não desperdiça água. Aí você está na mesa, você vai comer, ela fala: cuidado com o pão. É um pão só para cada um. Eu não sei o quê. Aquele troço, parece um demônio atrás de você. Aí nós, lá em casa a gente tem uma mania a gente gosta de café da tarde. A gente gosta de tomar o café da tarde. Ela, então, ama o café da tarde. Aí eu falei com ela assim: bom, a sua tia pelo menos libera o café da tarde? Ela fala: não, lá café é só uma vez por dia. Eu falei: então não dá para mim. Não dá para mim. É assim, é um café. Deus me perdoe, irmãos. Isso é uma pessoa usura. E tem dinheiro. Não é rica. Não é rica. Ela não é rica, mas tem uma aposentadoria, tem um aluguel, tem um negócio. Ela tem condições. O que é isso? Quer dizer, ela não é milionária, mas é uma pessoa que tem usura. É uma pessoa que tem o amor ao dinheiro. Então, uma pessoa dessa, você vai na casa dela. Eu estive em uma das casas dela, que ela mora, lá em São Paulo, e você entra na casa, primeiro, é um lugar tenso. Você entra na casa, a casa está descascando, está não sei o que quebrado, está não sei o que estragado, e eu, o olhar de administrador, já bato o olho, já fui fazendo um checklist de tudo, né? Tá, olhei tudo, fiquei quieto, falei nada, aí você vai conhecer a história da pessoa. Como com uma pessoa que tem um ganho e a casa está desse jeito? Para mim, duas coisas. Ou ela é porca mesmo, porque tem gente que é porca, tem mulher que é porca, tem homem que é porco, que não está ligando para nada, ou tem uma amarra, um grilhão, segurando a vida financeira dessa pessoa. E na concepção dessa parente dela, para mim, sim, é um grilhão. Tem uma corrente ali, e uma corrente que, clara na vida dela, é
a usura, a miséria, o amor ao dinheiro. Tem um texto de Provérbios, Provérbios 13, 7, que ele diz assim: há ricos há pobres que não têm coisa nenhuma e se fazem de ricos. E tem ricos que têm tudo, mas se fazem de pobres. Ou seja, humildade. Humildade. Tem, não preciso falar que tem, e usufrui o que tem. Uma das primeiras coisas que amarra a nossa vida, que cria grilhões na nossa vida, é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Deus tem, queridos, repugnância de pessoa avarenta. Deus tem repugnância de pessoa avarenta. Tanto é que quando você vai lá para o livro de 2 Timóteo 3:2, Paulo diz que nos últimos tempos surgirão pessoas cada vez mais desapegadas do amor, pessoas cruéis, e ele coloca lá, pessoas avarentas. O que Paulo está dizendo? Que o avarento não vai herdar o reino dos céus. Você tem ideia do que é isso, meus irmãos? Mas pastor, como que pode? A pessoa está na igreja, não importa. Não importa estar na igreja se não mudou o coração. Não importa estar caminhando numa igreja fielmente, mas o coração continua amando ao dinheiro. Por quê? A irmã lê o texto. Porque o Deus dele não é Cristo, o Deus dele é o dinheiro. O avarento, ele tem um altar no coração dele. Qual o altar? O altar do dinheiro, o altar da idolatria. Essa pessoa precisa quebrar esse altar. Eu entendo, irmãos, que há pessoas que passou na vida muitas privações, como eu passei na minha vida, muitas privações. Então a pessoa, quando ela passa muitas privações, ela não é curada. Quando ela começa a ganhar um dinheiro, ela quer comprar tudo, porque ela acha que vai faltar. Então, a casa dela, você chega, ela tem um monte de coisa guardada que ela nem usou, ela tem 3, 4 eletrodomésticos guardados que ela nunca usou, ela tem roupas guardadas que ela nunca usou, ela tem sapatos que ela nunca usou, ela compra aquilo achando que vai faltar, porque ela tem um problema emocional do passado. Então, isso precisa ser curado, porque essa pessoa está a um passo de ser uma pessoa avarenta, está a um passo a se tornar uma pessoa avarenta. Lembre você que foi por causa da avareza que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. A avareza nos faz tomar decisões que são terríveis na nossa história. Então, querido, se você se encaixa no avarento, esta é a tarde de você quebrar esse grilhão na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Verso 11, Paulo diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, mulher de Deus, moça de Deus. E aqui eu entro com uma palavra para você de orientação, quando você quer quebrar grilhões na sua vida financeira. Não gaste mais do que você ganha. Não gaste mais do que você ganha. Imagine você é uma pessoa que está na igreja, que está andando com o Senhor, diz que está andando com Deus, uma pessoa conhece você, tem contato com você, e você deve dinheiro para ela, você deve a ela, e você não a paga, você não quita a sua dívida. Ora, como que você vai ser conhecido como um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Como que essa pessoa vai ser atraída ao Deus que você está servindo? Como que você pode ser conhecido como uma pessoa íntegra e correta, se aquela pessoa olha e fala, está me devendo tem tanto tempo, e nem fala comigo, corta caminho? Então você está gastando mais do que você ganha. Não estou dizendo aqui, queridos, situações extremas, às vezes houve um acidente na família, às vezes houve uma morte na família, às vezes uma enfermidade grave, aquilo descontrolou você um pouco. Não estou dizendo disso, mas se isso aconteceu, é preciso que isso seja corrigido, é preciso que isso seja trabalhado, é preciso que isso entre alguém para te ajudar de alguma maneira, corte gastos, diminua seu padrão de vida, mas pague. Como que você vai ser chamado como homem de Deus? Como que você vai ser justificado diante de Deus se você está andando dessa forma? Lucas capítulo 14, 28, Jesus diz assim: qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos para saber se terá como terminar? A nossa vida é assim.
diariamente, regularmente, mensalmente, eu tenho que fazer as contas. Vai dar para comprar? Não dá, então não compre. Vai dar para pagar? Não dá, então não compre. Deixa isso para lá. A gente confunde, irmão, desejo com necessidade. Você tem necessidade todo mês, é o quê? Sua compra do mês, pagar sua luz, pagar seu celular, não é isso? Seu aluguel, isso é uma necessidade. Agora, e desejo? Desejo é aquilo que você pode passar sem. Mas as pessoas hoje em dia, principalmente os mais jovens, eles querem viver do desejo. Tem que comprar o celular da última geração. O camarada ganha R$ 1.500, compra um celular de 7.000. Se você já fez isso e está desse quadro, me perdoe, mas você está dando cabeçada na vida. Está dando cabeçada. Aí você fala assim, vai fazer um curso para você melhorar, para você subir de cargo, você ter mais qualidade. Deus me livre, o curso custa R$ 2.000. Ué, mas você comprou um celular de 5.500, 6.000? Como é que pode? Está vendo a troca de valores? E a Bíblia orienta-nos quanto a isso. Não gaste mais do que você ganha, porque você vai entrar num caminho triste, no caminho de derrota, no caminho de dívida. Toda dívida é um grilhão, uma amarra na sua vida. Dívida é prisão. Quem está endividado está enclausurado, está aqui, ó, nessa amarra. Tem que quebrar isso na sua vida. Tem que quebrar isso na sua vida. Quem teme a Deus não fica endividado. Diminui o padrão, vende o que tiver que vender, vende até a sogra. Mas sem sair disso, meu querido. Senão você vai dar um passo e volta 3, dá 2, volta 4. Você vai ficar nessa gangorra na sua vida toda. Até você descobrir que você está amarrado por algo que Jesus está dizendo para você. Vamos quebrar esse grilhão? Tem um preço para pagar, mas vamos quebrar juntos? Vamos quebrar juntos? E Jesus faz isso por você. Jesus faz isso por nós. Uma outra coisa que Paulo está nos orientando aqui, e você precisa entender muito bem isso, o que ele está dizendo, é quando ele fala que nós precisamos ser pessoas que andam conforme a fidelidade. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, fiéis no dízimo, fiéis na oferta, ser ofertante na casa do Senhor. Querido, eu não sei se você já é convertido ao Evangelho, se tem alguém aqui nos visitando, eu não peguei esse momento, eu estava aqui desde o início, mas eu não percebi se foi feito. Se você está aqui, você ainda não anda com Cristo, deixa eu te falar uma coisa. O dízimo não foi implantado pela igreja. O dízimo existe desde Gênesis. Começou lá em Abraão, que é o pai da fé. Lá em Abraão, lá no capítulo 14 de Gênesis. Foi lá que começou. Quando Abraão vem de uma guerra contra 5 reis, e ele encontra um homem que surge na Bíblia, que você não sabe nada desse homem, chamado Melquisedeque. Esse homem era rei de Salém. Salém é Jerusalém. E este homem chega e encontra com Abraão, e Abraão encontra com ele e diz para ele, eu vou devolver ao Senhor, porque esse Melquisedeque era um sacerdote de Deus, era o sacerdote do Senhor, do Deus vivo. E ele diz, eu vou devolver ao Senhor 10% dízimo de tudo que eu ganhei. E ali acontece duas coisas. A primeira é a implantação do dízimo. E segundo, ali há uma ceia. Há uma ceia. Primeira vez que a gente vê isso na Bíblia. Porque Melquisedeque pega pão e vinho e oferece para Abraão. Então veja você, o dízimo ele vem desde Gênesis e ele permeia toda a Bíblia. O próprio Jesus, quando ele estava ensinando, pregando, ele está na igreja, ele está na sinagoga dos judeus, e ele está sentado, o texto diz que ele está vendo, que ele está olhando lá em Marcos 12, as pessoas virem no gasofilácio e entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Por isso que lá em Mateus 23, ele ensina aos mestres da lei, ele diz assim, vocês entregam o dízimo, você entrega o dízimo do endo, do cominho, vocês entregam o dízimo dos mais pequenos receitas que vocês têm, mas vocês precisam praticar a justiça, o amor e etc. Então Jesus, em nenhum momento ele está condenando o dízimo, em nenhum momento ele está fazendo isso. O judeu tinha isso muito claro no coração dele.
E nós, hoje que nós temos visto, e você vai ver cada vez mais por causa da internet, tem pessoas, eu tenho até falado isso aqui na igreja, tem pessoas que têm feito cursos, dado cursos na internet, treinamento na internet contra o dízimo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Existe na nossa história princípios. Existem princípios. Tem princípios que esses princípios que Deus criou não podem ser quebrados. O que é um princípio? Veja bem, eu estou aqui falando para você, eu estou segurando esses copos. O que vai acontecer se eu soltar esses copos? Por que esse copo não para? Por que esse copo eu não digo para ele, quando eu lançá-lo aqui de cima, eu falar para ele, pare na metade? Não adianta, porque tem um princípio. Isso aqui é uma lei, a lei da física. Não tem jeito. O que acontece se eu jogar para cima? Ele não vai parar. São princípios que não podem ser quebrados. Vocês já viram aquelas pessoas que, estraguei 3 copos, hein? Bota na conta aí. Já viram aquelas pessoas que quando vão para a Lua? Aí eles ficam na nave, e lá na nave eles não andam, né? Eles saem voando, né? Por causa da gravidade. Vamos fazer isso aqui? Vamos tentar? Pegar um bem magrinho aí, dar uma pulada daqui para ver se ele flutua. Vamos ver se ele consegue flutuar? Não dá, por quê? Porque lá tem uma lei de gravidade. Então Deus estabeleceu princípios. O que são princípios? São leis de Deus, são leis que Deus estabeleceu. Queridos, entenda isso. Você pode ser desta igreja, de outra igreja, pode ser de qualquer igreja, mas se você entende que o dízimo é uma lei divina, você precisa lá na sua comunidade ser fiel na devolução do dízimo da sua comunidade, porque é uma lei de Deus. Mas você vai ver nos últimos tempos, pessoas fazendo como já estou vendo aí, verdadeiros trabalhos contra o dízimo. Outra coisa que Paulo está dizendo para nós aqui, a gente tem que entender esse texto, entrar nesse texto, você tem que ser generoso, ofertante. Seja ofertante, ajude as pessoas, seja ofertante na obra do Senhor. Quem oferta na casa do Senhor, sempre vai ver Deus agir em favor da sua vida. Não quer uma troca, querido. Deus não faz troca com ninguém. O Salmo 59 diz que o nosso Deus, Ele criou tudo. Ele diz assim, vocês acham que eu preciso da comida, da carne do boi? Vocês acham que eu preciso da gordura do boi? Eu criei tudo, eu formei todas as coisas, inclusive formei o homem. Deus não precisa, mas Deus quer saber o que está no meu e no seu coração. O dízimo, quando você devolve, você está investindo na expansão do reino de Deus. Devolver o dízimo, querido, é uma prova diante de Deus da minha honestidade com Deus. Se tem um princípio eu estou cumprindo, Deus está olhando para mim e está dizendo, está sendo honesto, está sendo correto. E a outra coisa é você ofertar. Ofertar é algo que vem do seu coração. Ofertar na obra do Senhor. Ser um ofertante sempre na casa do Senhor. Ser um ofertante generoso em pessoas. Há pessoas que estão do seu lado, que vão passar necessidades. Aí o que você faz? Vamos ter uma pessoa do nosso lado que está precisando, está passando isso, tem uma enfermidade. A gente faz o quê? A gente tem que abrir o coração e ofertar. Tem gente que olha para cima, assovia, finge que não é com ela, pessoa que não é generosa. Eu gosto de ouvir pessoas que falam de vida financeira. E de 2 anos para cá, 2 anos e pouco para cá, eu tenho percebido que estas pessoas que falam de vida financeira, cristão, não cristão, ateu, muitos são ateus, eles estão trabalhando muito a ideia da generosidade. Estão colocando na cabeça dos seus seguidores a generosidade, coisa que a Bíblia já fala há muito tempo. Você e eu precisamos ser pessoas generosas. Quem não é generoso é uma pessoa que ela não estará semeando na vida dela quando ela precisar da generosidade de alguém. Eu costumo falar para minha esposa o seguinte, às vezes a gente pega muitas histórias na igreja, muitas histórias. Mas histórias assim muito tristes, muito difíceis. Mas eu sempre falo para ela o seguinte, antes de você tomar uma decisão, olhe a história regressa dessa pessoa. O que ela fez? Por que essa pessoa chegou nesse ponto? Por que ela está nessa situação? E quando você vai pesquisar a história dessa pessoa, você percebe que ela quebrou muitos princípios e não se arrependeu. Você percebe que foi uma pessoa extremamente difícil de lidar.
e uma pessoa extremamente mesquinha e que jamais foi generosa. Normalmente a história a gente percebe que é isso. E a pessoa não se arrepende, e a pessoa não quer mudar de vida. Vou falar uma coisa para você aqui, para a gente encerrar, não se escandalize comigo. Mas é porque a gente vai conversando, irmãos. A gente vai pegando as pessoas, a gente vai ajudando. Domingo passado, por exemplo, está aqui os diáconos, né? Apareceu um camarada aqui pedindo, sempre aparece, me abordou ali. Aí eu falei, não, eu tinha que estar aqui, que eu ia fazer uma abertura. Olha, eu estou com pressa, eu preciso fazer a abertura. Faz o seguinte, vai ali, tem uns rapazes ali, uns senhores e uma senhora de azul. Chega lá, conversa com eles, daqui a pouquinho a gente se fala. Aí eles falaram para mim, ele falou para mim assim, não, aquele pessoal de azul é muito jogo duro. Aí eu falei, por que jogo duro? Não, porque eu já estive lá. Eu falei, entendi. Pesquei na hora, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Os diáconos já estão calejados. Mas a minha casa, eu vinha para a igreja e peguei um lá na porta da minha casa. Aí saí do culto, fui lá, ajudei, ofertei, levei, todo sujo, todo fedorento. Todo sujo, todo fedorento. Porém, não se escandalize comigo, mas a maioria dessas pessoas que estão na rua, não foi por falta de ajuda. Foi por falta de quebrar princípios. Falta de arrependimento, falta de querer aceitar uma mudança. De 15 dias eu estou indo num centro de recuperação. Eu estou com um sobrinho meu, filho de um irmão meu que morreu, internado lá. Todos 15 dias que eu vou lá visitá-lo, nesses dias que eu vou, sempre tem alguém diferente. Sempre. 2, 3 diferentes. E aí você vai conversando e perguntando, por que está aqui? O que aconteceu? Você vai vendo a tanto de quebra de princípios. E quantas vezes recusou a ajuda? E quantas vezes na vida nunca foi alguém generoso com o próximo? Deu para você entender isso? Vamos orar ao Senhor? Chamar o pessoal aqui do louvor. Eu quero orar com você nessa noite. De repente você está vivendo esse momento, não está entendendo por que coisas na sua vida estão tão amarradas na vida financeira. Irmãos queridos, amados, visitantes, você é amigo desta igreja. A prosperidade de Deus começa com você ter contentamento. E você só consegue ter contentamento se você tiver uma aliança com Jesus. Se você não tiver uma aliança com Jesus, você sempre vai estar buscando alguma coisa para preencher o seu coração. Sempre vai estar te faltando alguma coisa. Sabe aquela coisa que a esposa da gente fala para a gente assim, estou com vontade de comer uma coisa. Aí você fala, o que você quer comer? Ela, não sei. Não sei o que eu quero comer, eu quero comer um negócio. A pessoa sem uma aliança com Cristo, ela sempre está buscando alguma coisa dentro dela. Ela fala assim, eu não sei o que é, mas está me faltando alguma coisa. Você precisa fazer uma aliança com Jesus, para que você entenda o contentamento. Você entenda que o Espírito Santo de Deus vai te dar contentamento, vai te dar alegria de você estar, por enquanto, somente com um sapato, com uma calça. Sua mesa, por enquanto, está tendo só feijão, arroz e ovo frito. Mas você está contente, porque Cristo está com você e vai te prosperar. A prosperidade não é para você esbanjar, não é para você ser soberbo, é para você viver bem nesta terra, comer o melhor desta terra, com alegria no seu coração. Tem um ditado que diz assim, você não tem tudo que você... Como é que é? Você não tem tudo que você quer, mas tem tudo que você precisa. Né? Você não tem tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa. É um ditado popular, não é bíblico. Mas na Bíblia dá uma luz sobre isso, se encaixa sobre isso. Você não precisa de muito para ser feliz. Você precisa de Cristo e da prosperidade divina que Ele dá para você. Queria que você fechasse os seus olhos, orasse comigo. Se tem alguém que nessa noite, antes da gente orar por esse tema, se tem alguém nessa noite que precisa fazer uma aliança com Jesus, se tem alguém aqui nessa noite que precisa entregar sua vida para Jesus, para entender isto, para receber o Espírito Santo, para entender esta questão de ter o Espírito Santo de Deus e estar contente, eu queria te convidar para sair do seu lugar. Sai do seu lugar e vir aqui à frente. Talvez você não tenha certeza que seu nome está escrito no livro da vida, e você não entende bem estas coisas, como que isso funciona, é porque você está precisando de ter o Espírito Santo na sua vida.
Se tem alguém assim, eu queria te convidar para sair do seu lugar, vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Se há alguém que nesta tarde precisa aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, como aquele que vai coordenar a sua vida financeira, vai quebrar os grilhões, começando para essa primeira parte, de ter o Espírito Santo como orientador, vem aqui na frente. Esteja aqui, vem aqui se tem alguém assim. Se não tem ninguém assim, se todos aqui conhecem sobre Cristo, nós queremos orar pela sua vida financeira. Você que está percebendo que você está amarrado em alguma destas coisas que falamos aqui, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida financeira. Nós vamos orar para que Deus possa colocar tudo isso que conversamos no lugar aí no seu coração, e as coisas começarem a mudar na sua vida. Deus não vai fazer você ficar rico amanhã, mas o Senhor vai te orientar como você ter uma vida financeira sem amarras, uma vida financeira sem grilhões. Primeira coisa que você tem que entender é isto: não é amar o dinheiro, não é ser uma pessoa sovina, miserável, não ser uma pessoa que é muito mesquinha, mas você ser generoso, é você ser fiel nos dízimos, é você ser fiel nas ofertas, é você saber quanto você ganha e não gastar mais do que você ganha. É você ter de Deus forças para baixar o padrão por enquanto, até você sair de toda a dívida. Aí você respirar e você começar a fazer uma reservazinha, nem que seja pequena. Mas para isso tudo você tem que quebrar, talvez, espíritos familiares. Tem pessoas que você observa na vida dela, ela vive uma vida de miséria, o pai viveu uma vida de miséria, o avô viveu uma vida de miséria, a família vive uma vida de miséria. Isso tem que ser quebrado na sua vida. Você está no lugar adequado para quebrar isto. Então você vem aqui na frente, sai do seu lugar, que nós queremos orar por você. Crê em Deus. Vamos quebrar essas grilhões hoje na sua vida, para que Deus possa te dar direção, para que Deus possa orientar você no poderoso nome de Jesus. Cadê as irmãs com azeite aqui para ungí-la, enquanto nós vamos estar orando em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que nos chama para andar com o Senhor, e o Senhor é Deus que quebra, desfaz todos os grilhões na nossa vida. Tudo aquilo que tem amarrado a nossa vida financeira, seja por falta de sabedoria nossa, seja por nós não compreendermos certas coisas, certos princípios. Senhor, nesta tarde nós queremos em nome de Jesus quebrar todas essas cadeias e pedir ao Senhor: joga luz no coração dos meus irmãos, joga luz em áreas que talvez estavam escuras, que agora eles estão entendendo. Senhor, nós te pedimos perdão por eles agora, nós pedimos perdão por cada decisão errada, nós te pedimos perdão por cada ato sem pedir conselho, nós pedimos perdão por cada compra, por cada contrato assinado, por cada decisão tomada sem a oração. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque em algum momento pode ter tido amor ao dinheiro, a avareza, Senhor, a mesquinharia. Senhor, nós te pedimos perdão por isso e oramos para que a partir de agora seja diferente. A partir de agora a ação vai ser diferente. Essas pessoas serão cada vez mais bondosas, carinhosas, Senhor, no trato das suas finanças. Pessoas que não estarão limitando os outros quanto ao que dá, porque a tua palavra diz: melhor é dar do que receber. Senhor, eu quero em nome de Jesus Cristo pedir ao Senhor que o Senhor as motive, as incentive a não desistir no primeiro obstáculo, porque vai haver obstáculos, irão haver dificuldades. É aquela voz que vem no coração: olha, você está dando dinheiro para pastor, olha, você está jogando dinheiro fora, olha, você merece, você tem que comprar, você tem que ter, você trabalha para isso. Senhor, feche os ouvidos delas, feche os ouvidos deles, não os deixe desta voz ao adversário, mas faça com que eles ouçam a voz do Espírito. Naquele momento, Senhor, que vê alguma coisa que não está precisando e ouvir o Espírito dizer: não compra, você não precisa agora, guarde dinheiro, economize, oferte, devolva seu dízimo, ajude alguém, busque uma pessoa que verdadeiramente está passando necessidade e coopere com ele. Senhor, que seja assim na vida dos meus amados. Eu quero abençoá-los, eu quero repreender da história familiar deles, como eu me lembrei agora
de uma tia minha, seus filhos, seus netos estão indo pelo caminho da marra, o caminho dos grilhões, uma vida financeira miserável. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito da minha casa, da minha vida, dos meus filhos, dos meus netos, das minhas gerações. Eu repreendo esse espírito na vida dos meus irmãos, das suas casas, dos seus filhos, das suas gerações, dos seus netos, de todos aqueles ligados a eles, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, meu Pai, a liberdade, para que eles possam poder viver uma vida financeira que agrade o Senhor e tenha prosperidade da parte do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode sentar, querido.